Capítulo 10 de Canaã, por Graça Aranha. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Adriana Sacioto. Canaã, por Graça Aranha, capítulo 10. Paulo Maciel agora, depois das audiências do processo, arrastava Milkau diariamente à sua casa e, em longas e nobres palestras dignas de homens, a amizade se ia formando entre eles. Para Maciel, sobretudo, que se sentia separado de todos daquela terra, esses momentos eram sagrados, tinham o perfume da liberdade, e jamais, depois que o doce veneno da dúvida lhe corrompera a alma, fora ele tão feliz e fecundo. Não vejo meio de evitar um mau desenlace ao processo, disse o magistrado, logo que se encerraram no escritório, respondendo a uma pergunta de Milkau. Como? Está convencido da culpa de Maria Perutz? Perguntou Milkau inquieto. Meu amigo, não estou convencido de coisa alguma. Apenas lhe explico que, pelos depoimentos, pela prova dada, a pronúncia é fatal e a condenação... Mas as testemunhas, cortou Milkau, vêm insinuadas, foram industriadas para essa desgraçada confusão. A quem o diz? É sempre assim entre nós. Não há um processo em que se possa fazer justiça. Digo-lhe isto eu, que sou juiz. Que exprimem as minhas sentenças sobre a verdade dos fatos? Nada. Não pense que não desejaria reagir. Mas é inútil. Quando recebo uns autos, há neles tal tecido de mentiras que tenho de capitular. É de esperar, não é? É horrível. Um país sem justiça não é um país habitável, é uma aglomeração de bárbaros, afirmou Maciel no seu pendor para generalizar. No Brasil não há lei e ninguém está garantido, continuava. O processo é feito de tal maneira que tudo vai em perigo. Olhe, se aqui um homem entender se apossar da propriedade de outro, encontra no nosso sistema de justiça, no modo por que se faz o processo, apoio para sua intenção. E se esse homem é um potentado, ninguém o pode embaraçar. Nem eu mesmo, concluiu. No mundo inteiro a justiça é uma ilusão, interrompeu Milkau. Mas no Brasil a situação é ainda pior, porque não se trata de raros eclipses de justiça. Milkau, sem dizer nada, ficou pensativo, ouvindo o jovem magistrado, que prosseguia num impulso de confissão, de desabafo. Isso que chamamos nação não é nada, repito. Aqui já houve talvez uma aparência de liberdade e de justiça, mas hoje está tudo acabado. É um cadáver que se decompõe este pobre Brasil. Os urubus aí vêm. De onde? De toda parte, da Europa, dos Estados Unidos. É a conquista. Não creio, assegurou Milkau. Virão? Como poderemos nós subsistir desta forma em que vamos, onde a base moral para mantermos a nossa independência no exterior, se aqui dentro estamos na desordem e no desespero? O que se dá no país é uma verdadeira crise do caráter. Não há uma virtude fundamental. Um caráter de raça, explicou Milkau. Sim, meu amigo, aqui a raça não se distingue pela persistência de uma virtude conservadora. Não há um fundo moral comum. Posso acrescentar mesmo, não há dois brasileiros iguais.
Sobre cada um de nós seria fútil erguer o quadro de virtudes e defeitos da comunhão. Onde está, mudando de ponto de vista, a nossa virtude social? Nem mesmo a bravura, que é a mais rudimentar e instintiva, nós a temos com equilíbrio e constância, e de um modo superior. A valentia aqui é um impulso nervoso. Veja as nossas guerras, de quanta cobardia nos enchem a lembrança. Houve tempo em que se proclamava a nossa piedade, a nossa bondade, coletivamente como nação. Somos tão maus, tão histericamente, inutilmente maus. Calou-se, como levado a tristes recordações. Milkau, compadecido das torturas daquela alma de brasileiro, fitava-o com imensa simpatia. Repare o que se passa com o patriotismo, prosseguiu depois Maciel. No Brasil, a grande massa da população não tem esse sentimento. Aqui há um cosmopolismo dissolvente, não que seja a expressão de uma larga e generosa filosofia, mas simples sintoma de inércia moral, indício da perda precoce de um sentimento que se devia casar com o estado atrasado de nossa cultura. Note que os poucos patriotas que temos são ainda homens de ódios, de sangue, enfim, logicamente selvagens. Não há dúvida, ponderou Milkau, interessado nesta análise franca de Maciel, que há profunda disparidade entre as várias camadas da população. E a falta de homogeneidade será talvez a maior causa deste desequilíbrio, desta instabilidade? O juiz refletiu e, debruçando-se um pouco sobre a mesa, voltado para Milkau, replicou a este num tom mais decisivo e vibrante. Tem razão. O aspecto da sociedade brasileira é uma singular fisionomia de decrepitude e de infantilidade. A decadência aqui é um misto doloroso de selvageria dos povos que despontam para o mundo e do esgotamento das raças acabadas. Há uma confusão geral. As correntes da imoralidade vagueiam sobre a sociedade e não encontram resistência em nenhuma instituição. Uma tal nação está preparada para receber o pior dos males que pode cair sobre o mundo: a geração dos governos arbitrários e despóticos. Se a sociedade é uma obra de sugestão, que se pode esperar dos sentimentos, da idealização das massas incultas, quando a imaginação delas é deslumbrada pelo espetáculo da mais desbragada perversão dos governantes? Que reações sobre cérebros obscuros não provocará o desamor desses condutores das gentes ao ideal, às coisas superiores, e seu apego às posições e ao ganho? E não é só o governo, é a magistratura subserviente e aparelhada para explorar os restos da fortuna privada. São os funcionários, os militares, o clero, tudo num declive em que se vão resvalando horrivelmente deformados. Levantou-se muito nervoso, abriu a janela que dava para o rio e pôs-se a mirar absorto e vago a cachoeira, enquanto a claridade da tarde, mansa e suave, invadia o aposento. Milkau, sem se mover do seu lugar, encheu-lhe os ouvidos de louvor à natureza. E Maciel voltou-se. Ainda é uma vantagem viver-se na roça nesta hora tenebrosa. Ao menos temos a benignidade da calma e a tranquilidade da família. E por quanto tempo, não sei. O clima, a peste se apodera do corpo miserável da nação. A família vai sendo demolida pela força imperiosa dos vícios. Parou
e como resumindo todas as suas decepções e anhelos, murmurou num desalento: o meu desejo é largar tudo isto, expatriar-me, abandonar o país e com os meus ir viver tranquilo num canto da Europa. Ah, a Europa, a Europa! Sim, ao menos até passar a crise. E quando ia sendo arrebatado pela expansão dos seus mais íntimos anseios, Maciel conteve-se com esforço, ficou repentinamente mudo, fitando com os olhos vermelhos e úmidos o estrangeiro. Milkau falou-lhe com brandura, e as palavras caíam frescas e consoladoras sobre os campos desertos daquele coração. Não quero diminuir, disse ele, a exatidão dos seus conceitos, mas lembre-se de que não há sociedade sem abalos. Ou melhor, que não há nada fixo e eterno. Tudo vai de passagem, tudo está sempre em crise, procurando perpétuas e incessantes combinações de ser. Por outro lado, esse terror que nos vem dos acontecimentos presentes é também um pouco uma questão de perspectiva. Quando estamos dentro deles, tudo se mostra grandioso ou ridículo, terrível e formidável. Tudo parece ir acabar numa desagregação irremediável. Mas no futuro eles minguam à força de distância, parecem normais e suaves, e nós começamos a louvá-los como uma engenhosa e admirável expressão dos melhores tempos, que são sempre os passados. Deixa que lhe repita uma velha imagem. É assim como se estivéssemos no mar, no meio das ondas e dos ventos. O espetáculo do oceano enche-nos a alma de terror. Porém, depois que o atravessamos e o olhamos de longe, as ondulações das vagas são como um leve sorriso. E Maciel também sorriu, festejando a metáfora. Muito bem, replicou, tornando-se subitamente jovial. Mas aqui se passa uma verdadeira tormenta. É natural e não podia ser de outro modo. Do que tenho observado e adivinhado um pouco, é ela consequência da primitiva formação do país. Desde o princípio houve vencedores e vencidos, sob a forma de senhores e escravos. Desde 2 séculos, estes lutavam por vencer aqueles. Todas as revoluções da história brasileira têm a significação de uma luta de classe, de dominados contra dominadores. O povo brasileiro foi por longos anos apenas uma expressão nominal de um conjunto de raças e castas separadas. E isso se manteria assim por muitos séculos, se a forte e imperiosa sensualidade dos conquistadores não se encarregasse de demolir os muros da separação e não formasse essa raça intermediária de mestiços e mulatos, que é o laço, a Liga Nacional, e que, aumentando cada dia, foi ganhando os pontos de defesa dos seus opressores. E quando o exército deixou de ser uma casta de brancos e passou a ser dominado pelos mestiços, a revolta não foi mais do que a desforra dos oprimidos, que fundaram desde logo instituições destinadas a permanecer algum tempo, pela sua própria força de gravidade, numa harmonia momentânea com os instintos psicológicos que as criaram. Era preciso esse choque de inconsciente para se fazer o que se buscava desde séculos por outros meios: a nacionalidade. Bravo! Aplaudiu Maciel. Está aí a explicação do triunfo e do prestígio do nosso Maracajá.
É o representativo, afirmou Milkau, também gracejando. Vejo bem que é isso mesmo, comentou o juiz. Era preciso formar-se do conflito de nossas espécies humanas um tipo de mestiço que, se conformando melhor com a natureza, com o ambiente físico, e sendo a expressão das qualidades médias de todos, fosse o vencedor e eliminasse os extremos geradores. Perfeito! Reparemos que Pantoja não é um caso isolado. Os que tendem a nos governar e que nos governam com melhor aceitação e êxito são desse mesmo tipo de mulatos. O Brasil é, enfim, deles. Paulo Maciel deteve-se um momento e depois, enquanto olhava para as mãos brancas e longas, continuou com um sorriso irônico. Não há dúvida. Se eu tivesse algumas gotas de sangue africano, com certeza não estaria aqui a me lamentar. O equilíbrio com o país seria, então, definitivo. Pantoja, Brederodes, estes não marcham firmes e seguros? Não são os donos da terra? Por que não nasci mulato? O pequeno mundo da colônia, tangido pela escravidão, representou-se no espírito de Milkau como um resumo bem claro de todo o país. Todos os nacionais que ali dominavam saíam fatalmente do núcleo da fusão das raças, enquanto aquele jovem de uma inteligência mais fina, de uma sensibilidade maior e mais distinta, era aniquilado, vencido pelos outros. Tinha razão? Faltava-lhe a gota de sangue negro para que tudo nele se equilibrasse? Vê, meu amigo, é fatal, disse Maciel negligentemente. Não há salvação possível para o nosso caso. É uma incapacidade de raça para a civilização. Oh, não! Isto não se pode concluir dos meus pensamentos. A crise da cultura aqui é motivada pela divergência dos estados de civilização das várias classes do povo. É preciso um pouco mais de identificação, como dolorosamente já se está fazendo. Não há raças capazes ou incapazes de civilização. Toda a trama da história é um processo de fusão. Só as raças estacionadas, isto é, as que se não fundem com outras, sejam brancas ou negras, se mantêm no estado selvagem. Se não tivesse havido a fatal mistura de povos mais adiantados com populações atrasadas, a civilização não teria caminhado no mundo. E no Brasil, fique certo, a cultura se fará regularmente sobre esse mesmo fundo de população mestiça, porque já houve o toque divino da fusão criadora. Nada mais pode embaraçar o seu vôo, nem a cor da pele, nem a aspereza dos cabelos. E no futuro remoto, a época dos mulatos passará, para voltar à idade dos novos brancos vindos da recente invasão, aceitando com reconhecimento o patrimônio dos seus predecessores mestiços, que terão edificado alguma coisa, porque nada passa inutilmente na terra. O país será branco em breve, suspirou Maciel, quando for conquistado pelas armas da Europa. E Milkau disse ao brasileiro: essa Europa para onde daqui se voltam os vossos longos olhos de sonhadores e moribundos, as vossas cansadas almas, cobiçosas de felicidade, de cultura, de arte, de vida, essa Europa também sofre do mal que desagrega e mata.
Não nos deixeis deslumbrar pela exausta pompa da sua civilização, pela força inútil dos seus exércitos, pelo lustre perigoso do seu gênio. Não a temais nem a invejeis. Como vós, ela está no desespero, consumida de ódio, devorada de separações. Ainda ali se combate a velha e tremenda batalha entre senhores e escravos. Não há calma para a consciência, não há tranquilidade no gozo, quando ao vosso lado sempre alguém morre de fome. É uma sociedade que acaba, não é o sonhado mundo que se renova todos os dias, sempre jovem, sempre belo. E ainda para manter tais ruínas, os governantes armam homens contra homens e entretêm-lhes os ancestrais apetites de lobos com a pilhagem de outras nações. Tudo que se apresenta à flor da vida não corresponde mais aos fundamentos da vida. As leis, nascidas de fontes impuras para matar a liberdade fecunda, não exprimem o novo direito, são o escudo perturbador do governo e da riqueza, e quem diz autoridade diz posse, diz servidão e destruição. Por tais leis os povos chegaram a esse excesso de grandeza que é o primeiro toque da decadência. Por elas tudo se baralha. Toda a humanidade parece sem raízes na terra, passando como se estivesse para morrer, sem cuidar dos que vêm surgindo após. Está vacilante, inquieta, nesse momento indeciso em que não teme mais a justiça vingadora e póstuma, que amedrontava no passado os espíritos, e nem pratica a maravilhosa justiça que vai chegar amanhã para dar a todos o que é de todos. Nada corresponde ao tempo. O espírito que morreu ainda anima debilmente o mundo. As raças deixaram de ser guerreiras e ainda se armam. Os povos abandonaram a religião e conservam os templos e o sacerdócio. A arte não exprime a vida, nem a alma do momento. A poesia volta-se para o passado e a sua língua sutil, fina e mesquinha, sem seiva nem vigor, não é a lâmina poderosa e refulgente onde se reflete a imagem dos novos homens. E por tudo isto que enlanguece e definha, passa o veneno sensual, mórbido e pérfido, tirando a força ao homem e a bondade ao leite da mulher. Não a temais, que vos não pode escravizar, antes que se erga contra vós, ela se despedaçará. Não longe, os seus exércitos não se poderão mover, pois como a essas figuras carbonizadas, desentranhadas da terra do passado, um sopro de vento os reduzirá a pó, o sopro benfazejo que tudo invade, tudo vence, como o bafo sagrado das divindades do futuro, e que são as forças redentoras da ciência, da indústria, da arte, da inteligência, do ódio e do amor, e de 1000 outras potências ainda incógnitas, misteriosas e santas, e já as posições vão sendo tomadas insensivelmente pelos que as desprezam. É um grande mal, disse involuntariamente Maciel numa voz imperceptível. É o primeiro passo e um grande bem que o exército, a magistratura, o governo, o parlamento, a diplomacia, a universidade e tudo mais que deva afinar, caia nas mãos dos que julgam tais instituições como instrumentos do mal, criações grosseiras ou ridículas,
Então os exércitos não marcharão. Não será a conquista natal do país, onde isto primeiro se der? Arriscou o jovem brasileiro. Se tais consequências resultarem, serão tão fugazes e passageiras que não devemos delas cogitar. O domínio do vencedor dessas lutas inferiores será instantâneo, porque aquelas forças da ressurreição se comunicam invisíveis entre os homens do nosso grupo de cultura e conduzem ao mesmo resultado neste sistema planetário, onde, destacando-se da nebulosa inicial, entrou o Brasil para sofrer conosco os mesmos sacrifícios, as mesmas transformações e, numa semelhança de destino mais funda que aparente, sonhar os mesmos sonhos. Quando Milkau partiu, o juiz, ficando só, cismava em tudo que acabava de entrever deliciosamente, nesse mundo a transfigurar-se, nessas ânsias para novas e mais belas expressões da vida, nessa esperança luminosa e feiticeira. E, apesar do deslumbramento da visão, as atribulações do momento venciam-no. Tudo desmorona em torno de mim, já ninguém aqui se entende, e não tarda que eu mesmo seja estranho a tudo e nada mais sinta de comum com aqueles que são os homens de minha terra. O que me resta é ainda este sossego da família, este amor de mulher que me conforta e esta criança que nos rejuvenesce, enquanto lá fora tudo vai desabando. Não ouvindo mais rumor de conversa no escritório do marido, a mulher de Paulo Maciel entrou aí discretamente, como tinha por hábito todos os dias antes do jantar. Era esbelta, magra e ainda muito jovem. A palidez brasileira, doentia e diáfana, dilatava-lhe os olhos negros e faiscantes. Sentou-se no seu lugar de retiro e daí, arrancando o marido das cismas em que estava, foi-se declinando suavemente para ele. Maciel, eternamente fascinado por ela, acalmou-se e, sem demora, esquecido de suas devastadoras angústias e débeis revoltas, foi em sussurro entretecendo com a companheira, como em fios de brando e macio cabelo de mulher, uma doce e infinda conversação. A noite vinha vindo, avançando e estendendo-lhes em silêncio os braços cheios de ternura misteriosa. E tudo foi uma volúpia, casta e sutil. Mas não tardou que passos miúdos e velozes os sacudissem desse vaporoso adormecimento e logo invadisse o aposento a figura em desordem de uma criança. Trazia as faces vivas e acesas, tremia-lhe o narizinho, os cabelos vinham debandados e pela testa corria um suor gelado. Caiu nos braços da senhora, vibrando, abafada. Mamãe! Esta, aflita e estupefata, olhando-a sem ver, recolheu-lhe ansiosa o corpinho. Glória, Glória! Murmurou. O marido achegou-se a ela e, tomando-lhe uma das mãos, beijou a criança. Sosseguem! Esta palavra foi dita varonilmente e trouxe lágrimas à mulher, como uma reação de alento, e Glória, a criança, enterrou mais a cabeça no colo onde se agasalhara. Neste momento entrou no aposento a criada que, agitada, começou a explicar a angústia da menina, reconstituindo com largos gestos e grandes vozes, quase numa algazarra, um episódio da rua. Passeavam ambas, quando uns imigrantes mendigos se acercaram delas pedindo esmola.
Algumas mulheres do bando desejavam, com mãos descarnadas, apossar-se das joias da menina, e uma mais ousada beijou-lhe o rosto. E, enquanto forçava por tirar-lhe a pulseira, o filho arrancou-lhe o laço de fita, correndo numa gargalhada de triunfo. A criada defendera Glória, repelindo o grupo com o chapéu de sol, mas a sua energia tonta correspondera uma vozeria desbragada. Se não fosse a intervenção de 2 homens que passavam, a luta não se terminaria logo. Mal puderam escapar, partiram desvairadas para casa, no meio de imprecações de fúria. Durante a narração, a moça segurava a menina pela cabeça, beijando-lhe frequentemente os amortecidos olhos de sonâmbula. Paulo Maciel, para diminuir nesta o natural e invencível horror aos pobres, tentou disfarçar o acontecimento, sorrindo daqueles sustos. A criança encarou-o indecisa. O medo dava-lhe o justo sentimento do real e tornava vãs as palavras. Procuravam distraí-la e desviar para coisas alegres e diversas a sua atenção, pois já aos 5 anos uma precoce e mórbida fantasia era-lhe doença d'alma. A invenção dos grandes não foi feliz e fértil naquele momento. As ideias lhes fugiam, eles paravam, cismavam e, apenas como recurso, lançavam-se ao argumento que nunca trai, beijos que foram então arquejantes. A grande calma do crepúsculo aquietava lhes, como num remanso, as perturbações, e só a menina de vez em quando tremia, segurando-se a senhora, a quem não sobrava regaço para ocultá-la e abrigá-la mais e envolvê-la com os braços perdidamente, maternalmente. Tenho medo, mamãe. Depois um soluço histérico, outro, mais outro, sucedendo uma modorra interrompida de instante em instante pelo crispar de suas garrazinhas aterradas aos pulsos da senhora, que tentava inutilmente adormecê-la. Os seus sentidos saíam do pesadelo numa dolorida expressão de susto e de fadiga. Levantou a cabeça, fitou os outros com um sorriso leve, melancólico, que traduzia uma mansa agonia rudimentar, inconsciente, a indizível tristeza das almas rudes, primitivas ou infantis. Moveu os lábios como quem ia falar, e os 2 esperaram, em súbita transformação de alívio, a sua voz. Ah, nós também fomos como eles, hein, mamãe? Murmurou Glória brandamente. A mulher de Maciel, a princípio, não percebeu toda a extensão daquele pensamento, mas do pouco que compreendeu, ficou aterrada. Maciel, que estava a ler, deixou cair o livro e enfiou olhos agudos na menina. Sim, mamãe, há muito tempo, longe, noutra terra. Nós andávamos na rua, toda hora, dormíamos na rua. Você me carregava quando eu não podia mais. Papai me dava tanto. A sua fisionomia transfigurava-se com essa recordação. E, em êxtase, voltava para a janela. Parecia buscar dias passados. Os outros cismavam. Você se lembra quando a gente não tinha que comer e ia pedindo dinheiro? Você me beliscava para eu chorar e me empurrava dentro das lojas para pedir comida. Glória, disse Maciel, que tolices são essas? Não fales nisso. A menina moveu para ele o rosto. Quedou-se um momento calada, obedecendo à intimação. Ouviu-se um grande suspiro, mas daí a pouco, como que irresistivelmente... Ah, que frio fazia lá! Aqui não se treme, não cai neve. Por quê, mamãe?
você se lembra daquele chapéu que você tirou do menino na rua e me deu? Ih, correram atrás de nós, não foi, mamãe? Mas nós nos escondemos naquela casa escura e eu fiquei com um chapéu bonito. Glória, Glória! Teve a moça forças de exclamar. Paulo Maciel levantou-se convulso, tomou-a ao colo e mostrou-lhe uma estampa que tirou precipitadamente do armário. Que bonito! Não se conteve a criança. Me dá, papai! Dou, se não disseres mais tolices. Ela pagou-lhe com um beijo. Voltaria à realidade o seu espírito desanuviado das névoas que o envolviam? Pensou Maciel. E pousou Glória no chão com a gravura. A criança, porém, pouco se demorou em admirá-la. Voltou a senhora que estava a chorar. Mamãe, não chore, você tem tanto dinheiro. Você não apanha, não é, papai? Fazia-se escuro. A criada tardava em trazer o candeeiro. No completo repouso da casa, a sombra que abafava os últimos clarões da luz, a figura e as palavras de Glória, como a imagem e a voz de um passado horrível que ressurgia em meio da felicidade, tinham ares de monstros, e ainda assim Maciel gozava um absurdo e requintado prazer intelectual naquelas tenebrosas visões da criança. Você não era assim, mamãe, como agora. Boa para mim. Eu não tinha boneca, não tinha criada, nem cama. Andava suja, não era? Você não tinha vestido bonito, não tinha dinheiro, não tinha anel. Tinha uma pulseira que aquele moço lhe deu. Papai ficou zangado. Você apanhou muito, hein, mamãe? A pobre moça desalentada parecia ver lágrimas no rosto do marido. O moço dormiu lá quando o papai foi preso pelos soldados. Me dava dinheiro, dizia que eu era filha dele, mas eu queria era meu papai. Papai voltou. Você disse que ele era tonto. Aquela mulher contou tudo. Levantando os braços num imenso esforço de quem suspende algemas, Paulo avançou esboçando no espaço gestos inúteis para tapar aquela boca maldita e inocente. Mamãe também mordeu na rua a mão da menina para tirar o anel. Eu vi. Pensa que eu não vi? Agora a gente não tira mais de ninguém. Papai, cadê o homem que você quis matar com aquela faca? De repente, voltou-se para a senhora. Amanhã vou passear com um vestido cor-de-rosa. Levo a boneca maior, a Dulce, sim? Murmurando umas desculpas, a criada penetrou no gabinete trazendo um candeeiro aceso. Emília, Emília! Amanhã! Gritou Glória, partindo no seu encalço. A mulher de Paulo Maciel abraçou-se a ele como a um rochedo. Agarrados um ao outro, fulminados pela sensação, olhavam correr a criança. A sua caridade amorosa colhia os frutos amargos de Canaã. Havia 2 anos, num grande desespero de infecundidade, tinham aberto o coração àquela filha de uns imigrantes espanhóis. E agora, das células obscuras e implacáveis dela, surgia-lhes, como um castigo, uma existência de outros, um passado alheio. Fim do capítulo 10. Gravado por Adriana Sacioto. Capítulo 11 de Canaã. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Márcio Caparica.
Canaã, por Graça Aranha. Capítulo 11. Lentz vagava nas desertas margens do Rio Doce e o seu espírito, atormentado pela solidão, retraía-se comprimido diante da serenidade desesperadora da terra. Sobre ele, o céu cavado, longínquo, desdobrava-se sereno e luminoso. O sol abrasava um mundo parado e morto. Ia errante e perdido, embebidos os olhos no que ali era a única vida, nas águas vagarosas, deslizando como alma expirante. A implacável beleza do silêncio o exaltava, e ele passava amaldiçoando a impassibilidade do universo, que não estremecia nem se agitava fecundo a seus pés sobre-humanos. Na conspiração da calma, da solidão, da luz, do esplendor, do infinito, o espírito do homem delirava. E nesse delírio a memória apagava-lhe as origens da existência. O passado não tinha sido. E tudo, formas deliciosas das coisas. A água que ainda se movia, árvores silentes e concentradas, céus, sol, montes, nuvens. Tudo era a expressão de vidas que se extinguiram, de seres que se agitaram cheios de alma e que preparavam estáticos o leito admirável para o despertar do primeiro homem. E a nova existência das novas formas ia começar. Lentz sentiu-se maravilhado pelo cenário em que se abriam seus olhos sem passado, virgens e primitivos. Mas o tédio de se ver único, errante, desalentava-o, e imortal e infinito mergulhava o espírito no tempo imemorial e tremia de tristeza. E assim, na região do silêncio, as ânsias da criação agitaram o homem forte. O princípio da vida, o ímpeto de repetir-se eternamente erguia-se nele, súplice e imperioso. Lentz quis que suas forças íntimas essenciais, desagregando-se, se fracionassem em parcelas imponderáveis e invisíveis, como partículas de luz, numa misteriosa fecundação do nada. Ansiado, inquieto, doloroso, delirava. E uma ilusão perversa descortinava sua imagem multiplicada em miríades de corpos formosos e serenos, como a geração de um Deus. Deliciou-se extasiado nos olhos da sua raça, nos cabelos, nos membros e traços de glória, em que cada um resumia a beleza e a força do universo. Tudo era belo e tudo era bom, porque tudo era ele. Depois, não tardou a chegar-lhe a invencível monotonia de se ver a si, e a si indefinidamente. No desespero, quis voltar ao incriado, extinguir tudo, e gerar novos seres, que não fossem a sua imagem, que não fossem divinos, que gemessem, que morressem e fossem humanos. O Criador lutou com o próprio espírito, e o espírito, como uma força diabólica indestrutível, venceu-o, criando sempre a mesma expressão, sempre ele só. Ele... E as formas que saíam da força solitária e desdenhosa acompanhavam-no eternas e fatais. Lentz horrorizava-se de se ver a si mesmo numa multiplicação infernal. Do alto da montanha aonde chegara, precipitou-se, fugindo da multidão de fantasmas que o perseguiam amorosos e escravos, e que eram ele, sempre ele. Aproximou-se do rio, voou sobre este num impulso de salvação, num desejo estranho de aniquilamento, de alívio, e parou. Sobre o cristal das águas, a sua imagem o espreitava para o seguir ainda na morte. E o delírio se repetia sob 1000 terríveis combinações, nos dias serenos que abrasavam a alma frágil e desvairada do solitário. E quando, nas noites sossegadas, os tormentos da nova vida sobre-humana não o mortificavam, ele penetrava na solidão infecunda do espírito e errava pelo deserto, ululando, amesquinhado e cobarde. Implorava a companhia tenebrosa do vento, e o vento se calava àquela invocação satânica. Com os olhos ardentes e devoradores, buscava, em vão, reanimar as coisas que adormeciam. A lua voltava para ele a sua lívida face de cadáver. Um movimento de piedade trouxe Milkau à colônia. Durante todo aquele tempo, não esquecera o seu companheiro de destino. E, quando houve uma parada no processo, veio ao Rio Doce. Era ainda madrugada quando entrou no prazo. E logo no jardim abandonado, invadido pelo mato que não perdoa e está sempre atento ao descuido do homem, Milkau adivinhou tudo. A casa estava aberta, e derrubado no chão, adormecia o pesado corpo de Lentz.
Permaneceram juntos na colônia até o dia seguinte. O contato de Milkau a levantava e restabelecia o espírito do infeliz. E agora, no incomensurável pavor da solidão, este se ia deixando governar pelo instinto da ligação universal, e prendia-se numa afeição entranhada e decidida a Milkau, que o chamava ao cachoeiro, à defesa e ao consolo do sofrimento. Um raio de luz que irrompia do martírio de Maria chegou a Lentz, que, obedecendo ao poder do inconsciente contra que tanto lutara, curvou a cabeça e seguiu o amigo. Na estrada, quando tudo se animava à passagem deles, e ventos, e pássaros, e árvores cantavam em volta, Lentz, recapitulando a curta história da sua desilusão, dizia consigo: Ah, como tenho saudades dos meus sonhos de audácia, dos meus desejos de ambições. E tudo isso que eu e ele ambicionávamos fazer é nada. Encontramos no nosso caminho a dor mesquinha e poderosa, e ela nos guia e nos transforma. Toda a maldade nele era obra da imaginação, refletia Milkau, acompanhando-o com o carinho dos olhos. Mas não é a ideia que governa o homem, é o sentimento. A nossa força individual não é nada em comparação à força acumulada da vida. Que pode um só contra a corrente imperiosa e dominadora, formada pelas primeiras lágrimas, descendo das origens do mundo, avolumando-se, tudo arrastando, tudo vencendo, até que um dia seja um perene preamar de bondade e doçura? Que pode o homem, insignificante e inútil, erguer para desviar o curso, o ímpeto da piedade e da simpatia? Chegado ao cachoeiro, foram logo à cadeia. Durante a ausência de Milkau, tinha conhecido Maria uma nova tortura, a que sai das perseguições da sensualidade. Com sua brancura, com a estranheza da sua raça, ela vinha já de algum tempo alvoroçando os soldados negros. A princípio, o aspecto severo da desgraça os afastara, envolvendo-a num círculo de respeito e de proteção. Imperceptivelmente, porém, a convivência e a familiaridade foram permitindo que neles se erguesse o desenfreado desejo. Procuraram seduzi-la, comunicando-lhe por instinto a lubricidade. Mas quando a viram insensível e obstinada nas suas recusas, fugindo ao velho costume da prisão, onde as mulheres encarceradas eram amantes dos guardas, enfureceram-se e empregaram para vencê-la o medo, a força e a crueldade. As suas noites eram agitadas, escapando ela sempre de ser violada pelos soldados assanhados e bêbados. Debatia-se nas mãos deles e salvava-se, ou pela disputa sensual da posse que entre dois pretos se formava, ou pelo alarido levantado, diante do qual se recolhiam cobardes e espavoridos. E os dias que lhe concediam era para vingar as lutas da noite, obrigando-a a trabalhar para eles como uma escrava, dando-lhe pancadas, negando-lhe alimento. E Milkau, agora na frouxa luz da prisão, notava, surpreendido, quão terrível fora a devastação da miséria no corpo da rapariga. Não se enganava ele sobre a exata situação da pobre vítima, por mais que esta lhe sorrisse, mostrando-lhe vislumbres de esperança e traços de resignação, querendo, com esforço, apagar a história de seu martírio escrita indelevelmente nos olhos famintos, no rosto murcho, nas mãos de esqueleto e no peito mirrado. Milkau teve a impetuosa ânsia de arrebatá-la dali e carregá-la afoitamente para longe, e pô-la onde as feras não fossem homens. Durante o tempo que aí passaram, Lentz ficou silencioso. Pela primeira vez se via num cárcere, misturando-se com criminosos e réprobos. A sua velha alma aristocrática estremecia de repugnância, e o espírito de sonhador soberano e forte, que não se lhe tinha extinguido de vez, estranhava o contato com a miséria, revoltava-se por se libertar da moleza, da piedade, ardendo em remontar às alturas do silêncio e do império. Mas era tarde. A garra da compaixão o prendia ao mundo, que ele também assim fecundava com o seu quinhão de sofrimento. Na rua, quando saíram da cadeia, Milkau ouviu, como um eco do seu próprio coração, estes murmúrios. Pobre mulher! Como é triste a vida! Era o novo Lentz que falava. Comovidos e angustiados, os dois amigos separaram-se. Enquanto o outro voltava a se recolher ao repugnante albergue do cachoeiro, Milkau seguia sem propósito,
vagando para as bandas do Queimado, a região abandonada onde fora a antiga cultura do lugar, e que atravessara no dia de esperança em que chegou a colônia. Entrou na velha terra exausta e morta. Ainda no chão que pisava estavam os marcos deixados pela geração extinta e vencida. Um dia, tudo o que fora vida já por ali transitara. E agora, restos disformes de habitações humanas se sustiam petrificados, dolorosos e nus, e trepadeiras mesquinhas e bravas se esforçavam por cobrir-lhe o pejo de ruínas inutiladas. Nas colinas baixas e humildes da redondeza, destroços de pedras miravam com suas caladas máscaras de monstro a grande terra em frente, as altas e viçosas montanhas, onde se fartava a força dos invasores. Perdido no largo e desdobrado espaço, o Santa Maria, desembaraçado de pedras que antes o faziam vibrar alegre e vivaz, passava vagindo mofino e lento. Tudo era lânguido e vazio, e descampado e deserto. Num canto da planície, uma moita de árvores extinguia-se mansamente. Elas vinham de outrora e ainda eram a derradeira vida que ali restava. Cadáveres de árvores derrubadas desmanchavam-se em pó, e outras de pé, tocadas pela morte, vestiam-se de púrpura e ouro, numa transfiguração gloriosa. O sol impaciente precipitava-se a mergulhar nos braços verdejantes e opulentos da terra futura, e mostrava ao passado a outra face roxa, fria e morta. No silêncio dos ventos, cabras aconchegadas aos filhos roçavam-se nos oitões das ruínas, ruminando preguiçosas. Pássaros no céu desmaiado buscavam o pouso da noite. Àquela hora, no teatro da agonia, Milkau cismava. Não! Eu não te fujo, doce tristeza. Tu és reveladora do meu ser, a razão da minha energia, a força do meu pensamento. Sobre ti me reclino, como se foras um insondável e voluptuoso abismo. Tu me atrais e estendo-te os braços nesse doloroso e invencível amor, com que o sonho ama o passado, a morte ama a vida. Antes de te conhecer, pérfida ilusão me entorpecia os sentidos, e a minha frívola existência foi a lúgubre marcha do inconsciente risonho por um caminho de dores. Nesse momento eu ainda não te buscava, sol moribundo. No meu rosto se estampava o riso contínuo e fatigante, e ele afastava de mim os homens, para quem a eterna alegria é morte. Mas tu, tristeza, não estavas longe. Tu te sentaste à minha porta, numa postura de resignação e silêncio. E como esperaste! Um dia a alegria, de cansada, se extinguiu, então soou para mim a hora da paz e da calma. Entraste. E como desde logo amei a nobreza do teu gesto! Ó melancolia! Minha alma é a morada tranquila onde reinas docemente. Milkau caminhou, ainda iluminado pelos últimos clarões da luz. No céu não passavam mais os bandos das aves. O sol resvalara de todo no fundo do horizonte. A aragem se calara. O débil vagido da cachoeira ia se perdendo para sempre. E Milkau cismava. A dor é boa, porque faz despertar em nós uma consciência perdida. A dor é bela, porque une os homens. É a liga intensa da solidariedade universal. A dor é fecunda, porque é a fonte do nosso desenvolvimento, a perene criadora da poesia, a força da arte. A dor é religiosa, porque nos aperfeiçoa e nos explica a nossa fraqueza nativa. Tristeza, tu me fazes ir até o fundo das remotas raízes do meu espírito. Por ti compreendo a agonia da vida. Por ti, que és o guia do sofrimento humano, por ti faço da dor universal a minha própria dor. Que o meu rosto não mais se desfigure pelas visagens do riso cansado e matador. Dá-me a tua serenidade, a tua séria e nobre figura. Tristeza, não me desampares. Não deixes que o meu espírito seja a presa da vã alegria. Curva-te sobre mim. Envolve-me com teu véu protetor. Conduze-me, ó benfazeja, aos outros homens. Tristeza salutar, melancolia. Fim da sessão 13. Gravado por Márcio Caparica, São Paulo. Conheça mais o meu trabalho em Exclamação, www.exclamação.com.br. Capítulo 12 de Canaã.
Essa é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Evandro Cunha. Canaã, por Graça Aranha, capítulo 12. Maria, a desgraçada, estremeceu e com as mãos hirtas, estiradas, afastou de si o rosto que se inclinara sobre ela. Nas torturas do pesadelo, parecia-lhe que beiços roxos, sedentos e viscosos lhe buscavam os lábios. Maria, sou eu, repetiu Milkau. Ela abriu os olhos e ficou deslumbrada. A sua mão, agora branda e lânguida, tateava incerta para se certificar da súbita e estranha aparição do amigo. E gestos infantis e leves roçavam pela barba de Milkau numa inconsciente carícia. Vamos, levanta-te, disse ele baixo e com firmeza, sacudindo o morno carinho, recolhendo e fechando com energia suas forças mais intensas. Obedecendo, Maria ergueu-se, e pela mão de Milkau foi seguindo pela casa meio escura. No corredor, a claridade da noite, que entrava pela porta da rua, aberta como de costume, deixava ver o corpo de um soldado negro dormindo numa postura brutal, como uma figura tosca e arcaica. A prisioneira alarmada quis recuar. Milkau tomou-lhe as mãos com império e passou com ela sereno e forte ao lado da sentinela, conduzindo-a para a noite e para a liberdade. Fora, o ar sutil e frio que lhe penetrava nas carnes sonolentas e tépidas, o céu cristalino, a cintilação das estrelas, a largueza, a imensidade do espaço davam à fugitiva uma deliciosa vertigem. E no esmorecimento colapso, ela vacilou e veio se apoiar nos braços de Milkau, que a foi arrastando vagarosamente. Enlaçados, caminhavam pela cidade calada e adormecida. Iam morosos, os passos dela eram vacilantes e os pés, por tanto tempo entorpecidos, tropeçavam nas pedras soltas da rua. O silêncio inquietador enchia-lhe o espírito do antigo pavor que se não extinguira nunca. Uma outra vez, cães sonolentos despertavam com o passar dos vultos, e ladrando se arremessavam em vão contra eles. E depois tudo voltava ao sossego ameaçador, que parecia ser a cada instante bruscamente interrompido pelas vozes da perseguição surgindo das casas acordadas. Mas só lhe chegava ao chiar monótono e eterno da cachoeira. Dobraram de cautela, espiando com os olhos imensos e dilatados pela treva as formas apagadas e sinistras do mundo. Era no ouvido dela, assustadiça e trêmula, que Milkau ia falando. Fujamos para sempre de tudo que te persegue. Vamos além, aos outros homens, em outra parte, onde a bondade corre espontânea e abundante, como a água sobre a terra. Vem, subamos aquelas montanhas de esperança, repousemos depois na perpétua alegria. Vamos, corre. Deixaram a cidade, e agora sem receio de despertá-la, galgavam a montanha, lépidos e radiantes. A fria rigidez, criada pelo terror, se fora nos braços de Maria, que se prendiam aos de Milkau, tépidos e brandos. Subindo, perdiam eles de instante a instante a vista do cachoeiro. Embaixo, aos seus pés, coberto pelo manto cinzento e vaporoso da bruma, sobre o que passava a luz exausta da noite úmida, levantando ali uma fosforescência vaga de nebulosa. E debaixo desse manto se desenhavam seres fantásticos, colossais, gigantescos, sem forma ainda imaginada. Um trecho de Santa Maria, lívido, morto, cortava como um gládio fumegante a várzea do quimbado, onde as colinas baixas semelhavam corpos deitados de heróis antigos e mutilados, corcundas e aleijões. Depois nada mais viram. Subiram ainda e entraram no bojo da mata. Os braços de Maria retesaram-se de novo e apertaram-os de Milkau. Havia um rumor contínuo e aflitivo de vento mau nas folhas da grande massa. Iam inquietos, afundando os olhos na infindável negrura, de onde vinha o clamor do mistério do sofrimento das árvores castigadas. E o vento implacável ia passando, fazendo-as gemer rumorosamente. No vão das trevas, de espaço a espaço, pelas frestas descia a claridade. E do jorro de luz se formava, dentro da floresta, uma coluna levantada do chão para o céu, atravessando o teto ondeante e docemente iluminada pelos reflexos das árvores espectrais. Estreitados um ao outro, aspirando o aroma capitoso e perturbador que se desprendia das flores noturnas, caminhavam velozmente.
Milkau repetia no ouvido da companheira o seu apelo de sedução. É a felicidade que te prometo. Ela é da terra e havemos de achá-la. Quando vier a luz, encontraremos outros homens, outro mundo, e ali é a felicidade. Vem, vem. Assim espantava o terror. E Maria já se animava, recolhendo nessa voz acariciadora o canto mágico dos seus esponsais com aventura. Subiram, voando, voando. O caminho deixou a mata sombria e saiu pelas alturas descobertas. Era pedregoso, escasso, margeando do espinhadeiro. O passo da fuga moderou, cautelosos e arquejantes escalavam a subida. Milkau não mais falava, e os seus olhos mergulhavam no abismo e se perdiam fascinados na toalha branca e espumosa do rio. Maria quase não caminhava. Fadigada e de pés maltratados, puxava com esforço o braço de Milkau, mais inclinada sobre ele, aquecendo-lhe o rosto com seu hálito ofegante. Subiam lentos, arrastando-se unidos. A estrada tomava sempre pela beira do precipício cada vez mais difícil de vencer, e aos fugitivos, como uma zoada infernal, vinham os urros do Santa Maria, acorrentados no fundo do cavado e fragoroso vale. E este se ia estreitando, e as ripas mais angustas pareciam se terminar, confundidas no horizonte sob os rochedos escarpados e negros. Milkau desanimou, vendo-se perdido naquele recôncavo tenebroso, naquela solidão de pedra. Percorria-lhe os membros um suor gelado, e o corpo frio, alquebrado, abatia-se, escapava-se, despendia-se para o abismo, para a morte. Maria, num assomo de pavor, recobrou uma estranha energia e tentou retê-lo, arrastando-o para a encosta da montanha. Ele olhou-a com os olhos desvairados, agarrou-a pela cintura e, com um sorriso diabólico, feroz e resoluto, gaguejou estrangulado. Não há mais nada, mais nada. Só a morte. Maria resistia com fúria. Debatendo-se nas mãos fortes do homem, rolaram por terra, confundidos, lutando, destruindo-se, alucinados, doidos. O calor da mulher, já olvidado, incendiava-o implacavelmente agora. E no combate ele a estreitava com veemência, com ardor, beijando-a febrilmente, ferozmente. Também ela se apertava com fúria a ele, no acordar violento das suas entranhas. A tentação satânica da morte era mais poderosa. O Santa Maria urrava, soturno e medonho. Deu um salto, Milkau ergueu-se e, arrebatando a mulher do chão, avançou alegre e infernal para o abismo e logo estacou. Os braços dela, enlaçando-se como correntes a uma árvore, o retinham. Pregados assim nessa postura, os dois desgraçados lutaram longamente, mas a força dele, que a queria levar para a morte, teve de ceder a dela, que os prendia à vida. E Milkau fraqueou por fim. Caiu num súbito desfalecimento, aniquilado, confuso, e dos seus braços esvaiados desprendeu Maria. Ela, lívida, espavorida, sentindo-se em liberdade, deitou a correr veloz pela vereda de pedra, que os seus pés medrosos e vivos se tornavam macia e segura. Milkau, reanimando-se, seguiu-a, e as duas sombras enormes na obscuridade da treva iam desfilando sinistras e rápidas pela aresta da barranca. No momento galgaram o alto da montanha e pasmaram à vista dos livres descampados por onde descia a estrada. A agonia de Milkau se desmanchava à vista da planície dilatada e benfazer. Os ruídos desesperados e atraentes do rio morriam atrás. O abismo negro e assombroso passava como um tormento de uma vertigem. E agora ele se precipitava numa campina suavemente esclarecida pela noite maravilhosa e límpida. Corriam, corriam. Atrás de si ouvia ela a voz de Milkau vibrando como a modulação de um hino. Adiante, adiante, não pares, eu vejo, Canaã, Canaã. Mas o horizonte da planície se estendia pelo seio da noite e se confundia com os céus. Milkau não sabia para onde o impulso os levava. Era o desconhecido que os atraía com a poderosa e magnética força da ilusão. Começava a sentir a angustiada sensação de uma corrida no infinito. Canaã, Canaã, suplicava a ele em pensamento, pedindo à noite que lhe revelasse a estrada da promissão. E tudo era silêncio e mistério. Corriam, corriam. E o mundo parecia sem fim, e a terra do amor mergulhada, sumida na névoa incomensurável. E Milkau, num sofrimento devorador, ia vendo que tudo era o mesmo. Horas e horas fatigadas de voar, e nada variava, e nada lhe aparecia. Corriam, corriam. Apenas à sua frente, uma visão deliciosa era a transfiguração de Maria.
animada, transmudada pelo misterioso poder do sonho. A mulher enchia de novas carnes o seu esqueleto de prisioneira em Marte. Novo sangue batia-lhe vitorioso nas artérias, inflamando-as. Os cabelos cresciam-lhe milagrosos como florestas douradas deitando ramagens que cobriam e beneficiavam o mundo. Os olhos iam iluminando o caminho e Milkau, envolto no foco dessa gloriosa luz, acompanhava em amargurado êxtase a sombra que o arrebatava. Corriam, corriam, e tudo era imutável na noite. A figura fantástica sempre agente, veloz e intangível. Ele atrás ansiado naquela busca fatigante e vã, sem o poder alcançar e temendo dissolver com a sua voz mortal a dourada forma da ilusão que seguia amando. Canaã, Canaã, pedia ele no coração, para fim do seu martírio, e nunca jamais lhe aparecia a terra desejada, nunca jamais. Corriam, corriam. A noite enganadora recolhia-se. O mundo cansava de ser igual. Milkau festejou num trêmito de esperança a deliciosa transição. Enfim Canaã ia revelar-se. A nova luz sem mistério chegou e esclareceu a várzea. Milkau viu que tudo era vazio, que tudo era deserto, que os novos homens ainda ali não tinham surgido. Com as suas mãos desesperançadas, tocou a visão que o arrastara. Ao contato humano, ela parou. E Maria volveu outra vez para Milkau, a primitiva fase moribunda, os mesmos olhos pisados, a mesma boca murcha, a mesma figura de Marte. Vendo assim, na miseranda realidade, ele disse: não te cansas em vão, não corras, é inútil. A terra da promisão, que eu te ia mostrar e que também ansioso buscava, não a vejo mais. Ainda não despontou a vida. Paremos aqui e esperemos que ela venha vindo no sangue das gerações redimidas. Não desesperes, sejamos fiéis à doce ilusão da miragem. Aquele que vive o ideal contrai um empréstimo com a eternidade. Cada um de nós, a soma de todos nós, exprime a força criadora da utopia. E é em nós mesmos, como no indefinido ponto de transição que se fará a passagem dolorosa do sofrimento. Purifiquemos os nossos corpos, nós que viemos do mal originário, que é a violência. O que seduz na vida é o sentimento da perpetuidade. Nós nos prolongaremos, desdobraremos infinitamente a nossa personalidade. Iremos viver longe, muito longe, na alma dos descendentes. Façamos dela o vaso sagrado da nossa ternura, onde depositaremos tudo que é puro, e santo, e divino. Aproximemo-nos uns dos outros suavemente. Todo mal está na força, e só o amor pode conduzir os homens. Tudo que vês, todos os sacrifícios, todas as agonias, todas as revoltas, todos os martírios são formas errantes da liberdade. E essas expressões desesperadas, angustiosas, passam no curso dos tempos, morrem passageiramente, esperando a hora da ressurreição. Eu não sei se tudo o que é vida tem um ritmo eterno, indestrutível, ou se é informe e transitório. Os meus olhos não atingem os limites inabordáveis do infinito. A minha visão se confina em volta de ti. Mas eu te digo, se isso tem de acabar para se repetir em outra parte, o ciclo da existência, ou se um dia nos extinguirmos com a última onda de calor que venha do seio maternal da terra, ou se tivermos de nos despedaçar com ela no universo, desagregar-nos, dissolver-nos na estrada dos céus, não nos separaremos para sempre um do outro nessa atitude de rancor. Eu te suplico, a ti e a tua ainda inumerável geração, abandonemos os nossos ódios destruidores, reconciliemo-nos antes de chegar ao instante da morte. Fim da sessão 14. Gravado por Evandro Cunha. Fim de Canaã, por Graça Aranha.